aí, gurizadas do momento aí, gurizada que adora um cafezinho, adora um energéticozinho, adora tomar uma aguinha sem gás aí. Bem-vindos aí novamente a mais um Coffee Zone. Eita, rapaz, eu sei que vocês sentiram falta, porque eu senti falta, né? Porque o melhor momento de tomar café, cara, é quando você tá aqui no Coffee Zone. E, mano, hoje, um convidado bem maneiro aí, né? Um cara manjador dos manjadores, é tipo campeão dos campeões aí, melhor que Rock Balboa, cara. Mas antes de eu apresentar eles, eu vou me apresentar. Eu sou o apresentador Antônio, estou aqui com os meus co-hosts, Mano Emerson. Opa, fala galera, beleza? Já peguei meu café, hein? E o Mano Júlio. Opa, fala aí galera, tô aqui virado aqui na noite codando, hein? Vambora. Gente, não tem vida. O cara, ele decide pegar feriado, dia das crianças, e vai ficar o quê? Codando. Porque é isso que a gente faz. Essa é a vida, senhores, não se esqueçam aí de curtir a gente nas páginas, não se esqueçam de ir atrás da gente aí na Apple, no Spotify, no Facebook, em todos os lugares, porque a gente vai dominar o mundo. Então, assim, vai ser capaz de você estar lá andando no metrô e vai estar lá escrito Coffee Zone lá dentro da linha 4 amarela, entendeu? Então, cara, venham aqui, detonem o botão de like, isso vai ajudar muito a gente e a gente vai ficar muito feliz com vocês, claro, né? Mas vamos pro que interessa aí. Como eu falei, eu tenho o Rock Balboa do código aqui, né, senhores? Eu tenho o Vingador dos Vingadores aqui, que é o Mano Túlio. E aí, Túlio, belezinha com você, cara? E aí, galera, beleza? Eu provavelmente não seria um Vingador, eu seria da Liga da Justiça. Olha só. Tira esse maluco daqui. Tira esse maluco daqui agora. Não vai dar certo. Cancelou o episódio, cancelou. Já era. Eu tô no time dele, hein? Eu sou o Batman. Tira esse também. Então o Túlio é o Robin. Gente do céu. Pronto. Cara, eu acho engraçado que tem aquela treta da DC, né? Do tipo, ninguém gosta do Superman, né? Porque ele é praticamente imortal, né? Invencível. Então, sei lá, eu acho meio zoado. Né? Que eu tinha um amigo meu e ele tem um Superman tatuado no braço, assim. Então, gostos e gostos, né? Cada um tem o seu gosto aí. A gente respeita fazer o quê? Mas, pô, Túlio, bem-vindo aí ao podcast aí do Coffee Zone. Uma honra ter você aí, com seu conhecimento e tal. Cara, vamos bater aquele bate-papo mesmo, estilo Starbucks, comendo um brownie aí, tomando um cafezão aí. E, mano, me fala sobre você um pouco aí, me fala sobre aonde você trabalha, o que você tá fazendo atualmente aí. É todo seu, o palco é todo seu, cara. Opa, vambora. Bom, meu nome é Túlio, né? Eu sou Dev React Native na Goká Digital. Eu sou do Nordeste, interior da Bahia, e aqui pra gente não é Starbucks, né, com brownie, pra gente é café preto com cuscuz. Então, sintam-se representados nordestinos. Boa. Bom, eu sou Dev React Native, né, como eu comentei antes, na Goká. Já trampo com essa parte de mobile há um bom tempo. Pouco antes disso eu estava na parte web, né? E aí acabei convergindo, né, para essa parte mobile e virei aquilo que chamam de full stack pato, que é um cara que tenta fazer tudo, mas não sabe nem voar nem andar direito. Isso foi minha tentativa de imitar um pato, gente. Edição, põe um pato. Põe um pato aí. Caraca, mano. E me fala aí mais um pouco como é que foi o início, né? Você começou a mexer com tecnologia e tal. Tipo, desde pequeno? Você simplesmente olhou e falou, cara, eu quero programar porque, sei lá, eu não tenho mais o que fazer aqui, quero fazer isso. Como é que foi? Foi mais ou menos nessa linha, né? Tipo, ali no ensino fundamental, mais ou menos ainda. Eu via que eu não tinha muita aptidão para o estudo normal, digamos assim, né? Da escola. Eu ia muito mal e tal. E eu era fissurado em jogos, né? Sempre fui, até hoje. E acho que como talvez 90% dos devs aí, né? Minha ideia era, vou viver de criação de games, sabe? Nossa, vou criar o GTA San Andreas brasileiro.
Já era. E aí comecei a focar nisso e iniciei com desenvolvimento de games ali com Game Maker, RPG Maker, toda essa galera ali e tal. Já mexi nessas coisas, hein? Sim, nossa, muito legal, velho. Que saudade Sim. desse tempo. Até que chega um momento que você vê que aquilo não dá muito futuro, principalmente, né, no interior, assim, e tal. E aí convergi, demorou um pouco, mas convergi para a web, porque a gente sabe que acho que é uma área de desenvolvimento que mais dava dinheiro na época e ainda hoje, né, assim, de forma rápida, e era o que eu precisava na época. Uhum. E foi isso. Uma coisa levou a outra, me apaixonei por mobile e sempre fui fissurado em gráfico, seja gráfico web para front-end ou gráfico tridimensionais ou bidimensionais para jogos e tal. Cara, é engraçado que, tipo, o setor de jogos aqui no Brasil, agora que ele tá crescendo, né? Porque, na real, pelo menos há muitos anos atrás, ele nunca foi bem visto aqui, né? Então, é engraçado, né? Tipo, pô, a gente tem esse sonho de querer, ser criador de jogos, tal, né? Desenvolver essas coisas. Só que só agora que tá dando resultado, né? Porque antigamente era um tiro no pé, assim, né? Eu lembro que minha mãe chegava pra mim e falava, pô, isso é coisa de vagabundo, mano. Isso não vai dar certo não sei o quê. E aí eu também acabei entrando para a área de tecnologia. Sim, e é louco, porque, por exemplo, teve uma época que eu fiquei muito tempo na Unity 3D, que é uma engine, né, e tal. Logo quando ela lançou ali, era muito revolucionária, porque era muito simples criar jogos 3D nela, 2D também, mas... E ela acoplava muita coisa, então a gente tinha edição de animações, edição de áudio, ela suportava 3 linguagens na época, uma era JavaScript, mas eu era muito fã do C# na época. E aí, eu cheguei a criar um canal no YouTube e postar alguns vídeos, né? Como entusiastas mesmo ali e tal, em português. Eu mal sabia, né, falar na época. E isso tem 10 anos, eu tava olhando os vídeos mais antigos do canal e, tipo, tem pouco mais de 10 anos. E, nossa, era incrível, porque o público que a gente tinha naquela época era praticamente zero, sabe? Sim, A sim. comunidade não se conhecia. E isso que era louco naquela época, né? E já hoje realmente tá muito aquecido. Sim. Falando em comunidade, né? Eu lembrei até que tem alguns projetos de galera que aprende a codar, tipo, jogando, né? Eu lembro que o Minecraft tava até fazendo um bagulho desse aí e tal. Você acha que hoje em dia, tipo, a garotada tá mais esperta pra codar tal, assim, tipo, por causa dessas fontes aí? Você acha que tá mais de boa hoje em dia? Então, eu já tive uma discussão dessa com um colega e a gente estava discutindo, será que essa geração ela vai ser muito mais bem informada e com acesso, né, a coisas que a nossa geração, né, tipo, eu sou de 95, né, então a internet ela popularizou no Brasil, acho que ali em 2007, mais ou menos, popularizou, eu digo assim, de ficar acessível, né, para um pouco mais acessível, né, para algumas pessoas. Então, em 2007, 2008, 2009, de 2007, 2010, então a gente demorou um pouco a ter contato. E essa geração, ela tá nascendo com o smartphone na mão, né? Tá nascendo com informação. E aí eu tenho alguns pontos que sim, eu acredito que essa geração tem tudo para já, sabe, dar seus primeiros passos com programação, ou mesmo pegar só a parte do raciocínio lógico ali. Porém, a gente também tem aquela parte da alienação, né? Então você também tem muito conteúdo de entretenimento que não elevam tanto o seu intelectual, mas nem por isso deixam de ser coisas boas, né? Acho que não só de estudo e trabalho se vive, mas eu fico nessa. Será que as pessoas estão ficando, essas gerações, elas são um pouco mais atrasadas mentalmente, digamos assim, do que a gente, ou elas são mais avançadas, né? Eu já vi provas de ambos. Eu já vi provas de ambos, mas eu acredito que essas iniciativas, tipo esse ensino de programação com Minecraft ou com Scratch, né? Uhum. E essas linguagens de programações em blocos são um passo que a gente não tinha na nossa época e são incríveis. Eu vou até fazer uma pergunta para geral aqui, né? Eu não sei, pelo menos eu sei que o Mano Júlio tem uma filha e tal, mas para vocês aí, né? Digamos que o Túlio tem uma filha, um filho, né? O Emerson. Vocês deixariam a garotada mexer no computador? Vocês iam dar, tipo, aquelas coisas de impor limite e tal, né? Sabendo que vocês são, tipo, dessa área, né? Cara, eu vou ensinar a minha desde cedo, velho. Eita, ensinar, se ela gostar do negócio e quiser seguir, show de bola. Se não, ela segue o caminho dela também, mas minha parte eu vou fazer, saca? Tentar ensinar ali. Eu acho que, no meu caso, se eu
eu comecei um pouco tarde, né? Também não sou tão velho, mas comecei com 18 anos, mais ou menos. O Anura discorda, hein? O Anura discorda disso, hein, cara? Então. O Star Trek discorda. Ele tá me zoando, né? Mas se eu tivesse começado antes, cara, eu acho que, tipo assim, hoje eu estaria num nível um pouco acima, sabe, de conhecimento técnico, mas eu acho que essa parada de incentivar a galera a pensar, tá? Não digo nem programar desde cedo, é muito legal, porque, querendo ou não, você acaba desenvolvendo o raciocínio lógico, né, das crianças, e como o Túlio falou, né, hoje ele concorda e não concorda, né, que hoje a internet está cheia de coisas e tem muita coisa boa e ao mesmo tempo tem muita coisa ruim, mas cabe um filtro, né? Então, como ele falou também, não só de estudo e de trabalho vive, né? Mas cabe um filtro nessas informações que a gente acaba consumindo, né? Mas eu acho que seguiria a mesma coisa que o Júlio, né? De incentivar ali, ver se o filho ou a filha queria seguir, se é uma coisa que ela gosta também, né? E se, cara, se rolar, vou dar total apoio, vou correr atrás de criar uma squad aí de desenvolvedores, né? E o Túlio, o que o Túlio acha? Cara, acho que seria nessa linha aí também. Quando eu comecei, não tive muito apoio, né, da minha família, assim, até porque meus pais não entendiam o que era isso, né? Muito se falava naquela época que a informática é o futuro e tal, mas a geração do meu pai e minha mãe não entende essas coisas, né? Para eles, trabalho é aquilo que você sai de casa, você se cansa fisicamente, soa e tal. Então eles não conseguiam abstrair como que você sentado em um computador em casa fazia dinheiro e tal. Então eu também vou dar o total apoio, né? Mas eu também quero dar total liberdade, sabe? Eu não quero que meu filho ou filha, enfim, siga os meus passos porque ele acha que é algo que vai me deixar feliz, sabe? Então eu quero deixar óbvio, vou mostrar o caminho e tal, mas eu quero que... O mundo é muito grande, né? Existem muitas profissões, existem muitas coisas. Talvez ele ou ela curta outro segmento e eu acho interessante essa liberdade, mas sem dúvida eu não quero que seja Dev Java. Olha a treta. Isso aí é um pecado, hein, cara? Você não pode ser mesmo, não. Não, aí eu falhei. Os 10 mandamentos da tecnologia, não serás Java, mano. Exato, cara. E até pegando um gancho aí que o Túlio comentou, né, que existem outras profissões, eu acho que é uma coisa legal, né, desse boom de informação que a gente tem hoje, é que a internet possibilita, tipo, você trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então hoje você não precisa ser somente um dev, um cara de UI UX. Hoje tem várias profissões que, inclusive, muitos falam que são as profissões do futuro, né? Como copywriting, gestores de tráfego, que tem uma galera fazendo muita grana com isso. Então, tipo, a internet trouxe, né, essa possibilidade para a gente, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu acho que é uma alternativa, né? Inclusive, eu vejo muita gente saindo, assim, de trabalhos mais formais, né? De quem precisa sair de casa, se deslocar ali, sair, sei lá, ficar 2 horas no trânsito, e chegar naquele trabalho, fazer suas 8 horas, né? Às vezes se estressar bastante e mudando o diário, né? Para essas novas profissões da internet. Então, acho que é um caminho bem bacana também. Vocês acham que a internet tá muito hypada por causa da pandemia? Tipo... tem muita gente que vai ficar falando bem, né? Porque, tá tendo pandemia, agora a gente pode trabalhar de casa, etc, etc. Mas também, como o Túlio tava falando, tem as gerações antigas, né? Que acham que trabalhar é você sair da sua casa, né? Aquela coisa mais árdua e tal. Vocês acham que hoje em dia, internet em si, é uma coisa muito hypada, assim? Ou existe um preconceito muito grande ainda com a internet agora, né? O que vocês acham? Eu tenho uma opinião particular que eu não sei se talvez quem possa compartilhar a mesma visão minha seria o Emerson. Vamos ver se ele tem essa ideia. Se não tiver, até interessante. Mas pra gente aqui do Nordeste, né, e do interior, principalmente, a internet ela era uma... Não a internet, o home office, aliás, era algo muito superestimado, sabe? Porque não era tão acessível assim. Antes da pandemia, a gente sabe que existia home office, toda essa profissão, né, toda essa área de TI sempre vendeu que você pode trabalhar de casa, de qualquer lugar do mundo, para qualquer país.
E você morando aqui onde a gente mora, a gente sabe que isso não era bem verdade, sabe? Então, antes da pandemia, eu cheguei a tentar umas 3 ou 4 vagas home office em São Paulo, e o argumento das 4 foram as mesmas. Realmente, a vaga é home office, mas você precisa morar em São Paulo. E aí eu questionava, tá, mas por quê? Eu vou precisar ir para a empresa e tal. Ela, não, mas caso precise, a pessoa, né? Enfim, caso precise, você tá perto, ou caso precise conversar com um cliente, ou ter uma reunião muito urgente. Então, eu acredito que a pandemia hypou, sim, esse formato de trabalho novo, né? Porque ele foi obrigatório, então a gente vê que a mão de obra, ela tá muito escassa. E se você vê o Emerson, que tem bastante contato disso, né? A gente está tendo uma, digamos assim, invasão do Nordeste nessa área. A gente vê o Nordeste sendo muito contratado agora. Porque é a galera que não tinha muito antes, sabe? Não tinha muita oportunidade antes. Tinha trabalhava mais regional ali, empresas menores e tal. Então, eu acredito que sim, a pandemia hypou muito. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, sabe? Muitas empresas tinham medo, né, dessa modalidade, tinham medo de oferecer home office para uma pessoa de outro estado e tal. E acho que essa obrigatoriedade foi legal para isso, para as empresas se permitirem, né, testar, se arriscarem nesse modelo. Os próprios devs também, que tinham medo desse modelo e tal, se arriscarem. Então, eu acho que é um hype, mas é um dos poucos hypes positivos que a gente tem hoje. Sim. É engraçado que tipo, o home office ele dá certo, né? Acho que se tem uma cultura certinha e tal, e você tem profissionalismo, você vai cumprir sua carga e tal. E isso é uma coisa até que eu falo bastante pra muita gente, né? A pandemia, claro, foi uma coisa péssima pra todo mundo, né? Muita gente morreu e tal. E ainda tá afetando muita gente, é um cenário meio triste. Mas na área da tecnologia acaba sendo uma coisa boa, porque abriu essa parte, né? Do tipo, home office, grandes empresas não estão mais, tipo, tendo tanto custo com lugares e com algumas outras coisas, porque agora o profissional fica na sua casa, tem uma condição de vida melhor, né? Então, cara, sei lá, é bizarro, né? É tipo, sempre vai ter o lado ruim e o lado bom da coisa, né? É meio estranho isso aí. Até contribuindo com isso que o Túlio falou, né? Essa última parte, eu acho que a pandemia ela só potencializou, né? Esse trabalho do home office e obrigou as empresas a se adaptarem, né? Porque eu gosto sempre de falar que a pandemia tem o lado negativo, né? De afetou a renda de muita gente, né? Muitas mortes também pelo mundo todo. Mas no lado de tecnologia, né? Que aí, assim, como o Antônio falou, é um lado bom. Ela obrigou as empresas a anteciparem um plano de ir para o digital de 5, 10 anos, né? Porque antes as empresas não olhavam para esse digital como uma forma de crescimento, né? Então, elas foram obrigadas a ir para a internet ou ia morrer, né? Porque tem muita empresa local que não sabe o que é Instagram, não sabe o que é Facebook, como funciona um anúncio. Elas foram obrigadas a ou contratar profissionais ou se rebolar, né? Como a gente fala por aqui, para aprender isso e crescer o negócio, né? E um outro ponto que o Túlio comentou, né? Que a gente aqui mais do Nordeste nunca foi essa coisa de home office, né? Pra gente nunca foi assim uma realidade, né? Até porque a gente tem poucas empresas de tecnologia na Bahia, né? Onde eu moro, né? Que é bem próximo de Porto Seguro, tem muito menos ainda. E eu enxergo que foi uma coisa muito boa, né? Como ele comentou, foi um hype muito bom, porque teve a valorização dos profissionais do Nordeste, né? Assim, a gente via que os profissionais do Nordeste tinham conhecimento, né, equivalente a outras regiões do país, mas ele não era tão valorizado, né? As empresas locais, elas não valorizavam aquele profissional, então ele não queria sair dali, ele queria ficar no Nordeste, queria estar próximo da família, né? Então ele acabava ficando naquele emprego. E a pandemia, né, hoje mostrou que o cara tem essa liberdade de trabalhar para qualquer lugar do mundo, né, pela internet, e ganhando muito bem, ganhando em dólar, em euro, né? Então isso acaba sendo um ponto positivo para a galera do home office, né, aqui do Nordeste. Fora a qualidade de vida, né? Eu tenho até uma pergunta agora, tipo, também mais pro Túlio, né? Tipo, na verdade, pro Túlio e pro Emerson, né? Vocês são da Bahia e tal, etc. Cara, é difícil aprender tecnologia estando aí? Tipo, é visível que é igual para igual de outros estados ou tem uma diferença muito grande, assim, de conhecimento, de aprendizado?
Cara, a dificuldade, ela existe e começa particularmente na própria internet, né? Então, por exemplo, a primeira dificuldade que eu tive foi acesso à internet, que era muito ruim e muito lento, né? Então era caro, lento, ruim, enfim. Então, por exemplo, em 2010, quando já existia a famosa Oi Velux, o extinto Oi Velux, eu acho já, né? A gente estava assinando via rádio, ou nem via rádio, aliás, internet de escada, tipo, já estava chegando no seu fim, né? Caraca. Então, tipo, acho que o primeiro seria isso, e eu não sei como funciona, talvez, muito provavelmente no norte deve ter sido assim também, e em outros lugares, outras regiões do Brasil, mas a gente tinha alguns monopólios de internet por aqui. Então, por exemplo, onde eu moro, não tinha, e até hoje não tem, esses provedores mais famosos de internet, como o Claro Fibra, o NET, tinha uns outros aí também. Então sempre existiu um provedor, que era a Oi, que tinha toda uma concessão, enfim. Então a dificuldade principal era a internet, o custo, né, de se manter uma internet de qualidade e tal. E o segundo, que eu acho que o Emerson deve ter passado por isso também, é que você não tinha ninguém para conversar sobre isso. Então, Caraca. por exemplo, acho que por 6 anos eu não tinha ninguém fisicamente para falar de programação. Você até tentava puxar esse assunto, mas programação não era até hoje não é, mas antigamente menos ainda, não é uma profissão difundida, né? Você não vê uma criança falando que quando crescer quer ser um programador, como é um policial, um bombeiro, os estereótipos americanos aí, né? Jogador de futebol. Jogador de futebol, mais brasileiro, boa. Clássica, hein? E então eu não tinha com quem conversar dessa parada. E isso, apesar de parecer, os caras só não tinham com quem conversar, não, velho, isso atrapalha. Porque às vezes a comunicação, a troca de ideias ali com alguém que está estudando o mesmo que você, né, ou querendo seguir a mesma carreira, vocês acabam trocando conhecimento. Então é um mini network ali, né? Uhum. Então, por exemplo, você se reúne com alguém que está vendo as mesmas coisas que você, mas pode estar seguindo caminhos diferentes, vocês acabam se ajudando. E até para você não se sentir sozinho e desanimar, né? Então, acho que os maiores problemas são esses. Como não é tão comum esse tipo de coisa por essas regiões aqui, e a internet, né? Caraca, mano, é uma visão muito diferente, né, de estado para estado, porque pelo menos aqui em São Paulo, você vê que muita gente, né, tipo, quer fazer faculdade de tecnologia, conversa de tecnologia, tipo, parece que os caras respiram tecnologia pra caramba, assim, né? E aí você vê em outros estados que nem tudo falando, pô, o cara demorou pra caraca pra achar alguém pra conversar, deve ser tipo um limbo aí, né, tipo, praticamente. Porque a própria região, ela acaba pedindo isso, né? Então você vê muitas inovações ali ao redor. Por exemplo, aqui na Bahia a gente não tem muitos aplicativos de delivery, né? Você vai para São Paulo, cara, eu fui para São Paulo e eu consegui pedir uma pizza 3 da manhã no hotel, que eu cheguei e não tinha um restaurante aberto. Eu falei, caramba, que coisa louca, velho. E você consegue pedir um táxi pelo celular, consegue fazer tudo pelo celular, então é uma realidade totalmente diferente, né, do que a gente tem aqui no Nordeste. Tem mudado, né, assim, visto que, os lugares têm crescido com isso, né, então o pessoal tá vendo aquela oportunidade, já vai para cima, né, o famoso empreendedor aí já bota o plano de negócio em ação. Então, a nossa realidade acaba nos forçando, né, a partir para a tecnologia, né, inclusive sobre o que o Túlio comentou, de não ter uma pessoa ali para poder comentar, né, sobre falar sobre aquela coisa que você está estudando, é uma coisa bem interessante. No meu caso, eu tive essa sorte, né, eu aprendi bastante, assim, junto com o Wilson, né, que inclusive trabalha com a gente na GoCar, né, que a gente começou a estudar juntos, né, então, aquilo ficou uma coisa legal, que a gente aprendia uma parada legal e, olha, vem cá, eu sei fazer isso aqui, e aí eu aprendi uma coisa, compartilhava com ele. A gente começou a montar uns grupos de estudo, né? Compartilhava informação, porque a gente sabe que uma das melhores formas da gente aprender, de fato, um conteúdo é ensinando para outras pessoas, né? Então, isso foi uma coisa bem legal. Eu tive, pelo menos, esse privilégio, né? Também de ter alguns mentores, né? Alguns mentores, assim, na época da Telefônica Vivo, né? Eles vieram para cá para um projeto que a gente tinha para ensinar programação para a gente. Então, para mim, foi um processo um pouco mais simples, né? Assim, de eu ter essas pessoas para ter esse apoio.
mas ao mesmo tempo foi bem difícil, cara, assim. Teve noite que, tipo, eu dormi, inclusive tem foto disso, né, que eu dormi com a mão no computador, assim, os caras sacando, foi lá e tirou foto, né. Então Nossa. é doloroso o processo, né, de você aprender, mas, cara, hoje olhando pra trás, assim, cara, é uma coisa legal, sabe, assim, é óbvio que quando a gente vai passar esse conhecimento para uma outra pessoa que quer aprender a programar, a gente já tem o caminho das pedras, né? Então a gente já fala, cara, evita isso aqui e faz dessa forma, porque a gente errou, né? E você aprender com os erros dos outros sai mais barato, né? Se eu soubesse disso, eu não teria errado tanto. Então é uma coisa bem, bem interessante. Ainda é um bagulho tenso, assim, tentar ser um desenvolvedor ainda, hoje em dia? Porque eu sei que, pelo menos antigamente, era bem mais engessado, né? Hoje, por isso será que tá mais diferente pra tentar entrar na área de desenvolvimento? É menos dor de cabeça, será? Ou ainda é tudo a mesma coisa, ainda é a mesma porcaria? Cara, assim, hoje é muito mais fácil, assim, na minha visão, tá? Muito mais fácil do que antigamente. Antigamente a gente sofria, cara. Sofria pra caramba com as linguagens bem malucas aí e tal, que tinha que começar. Hoje em dia eu acho que tem tudo mastigado aí, você tem tudo mais fácil, né? A galera que for começar hoje já tem um negócio muito fácil aí para iniciar seus estudos. E tem muita gente também para ajudar, né? Coisa que na nossa época que a gente começou aí, a gente não tinha isso. A gente tinha que se virar, né? Boa. Ô, Tori. Ah, não, você vai falar aí, né? Fala aí, desculpa. Rapidinho. Eu acho que, como o Julião falou, Júlio, acho que o mais próximo que a gente tinha de ajuda naquela época eram os fóruns, né? E a maioria dos fóruns, às vezes, eram gringos. E eu lembro que, tipo assim, a galera em fórum não era muito tolerante, sabe? Então, tipo, um fórum não era um lugar pra você tirar dúvida besta ou dúvida iniciante, sabe? Sim, então, assim, sim. eu lembro que eu já tomei muita porrada do tipo, vai estudar, vai correr atrás, em vez de ficar perguntando e tal. Sério, Era agressivo, assim. Não sei se vocês lembram dessa época que os fóruns, lógico, não existia, ou se existia, não era famoso, Stack Overflow, era aqueles fóruns tipo Fórum Meiro, sabe? Que era aquelas engine de fórum e tal. Aqueles negócios mais obscuros. Cara, eu acho que eu lembro do único fórum que eu acessava assim, né? Porque na época também, tipo, quando eu tava entrando na área de tecnologia, né? Tipo, pra mim, coisa de desenvolvimento era uma coisa que eu não manjava muito. Eu lembro do Clube do Hardware. Sim, tá vivo até hoje, inclusive. Tá vivo até hoje, né? Isso aí, né? Você ia lá, tipo, mano, sei lá, meu PC aqui tá com... Tem um rato dentro dele que eu tenho que fazer, tá ligado? Esses caras falavam, tira o rato lá, tal, sei lá. Era um bagulho cômico, assim. Mas será que ainda existe uns bagulho que ainda tá ali, né? Uns fóruns ainda vivos, assim, tirando o Clube do Hardware? Cara, eu era muito rato de fórum na época, principalmente de jogos, mas o único que eu acho que de quando eu comecei até hoje eu sigo, assim, é aquele XDA Developers, que é aquela galera... não é só o foco deles, não, o único foco não é esse, mas eles focam muito nessa parte de modificações de Android, desenvolvimento Android, então criação de ROMs, né, e modificação de ROMs para Android. É uma parada que até hoje eu sigo e é vivão, é muito movimentado. O Túlio acabou de falar onde que tá os hackers que estão invadindo o Facebook e deixando a gente sem WhatsApp, mano. É lá no... Cara, eu queria saber aí, tipo, da sua carreira e tal, e de tudo aí que você tem falado também, quais foram os seus maiores desafios, assim, né? O que você já enfrentou, ou até algum que você já até tremeu, assim, e falou, mano, isso aqui vai ser embaçado. Cara, acho que o meu primeiro desafio, assim, profissional foi eu vou tirar a questão de conseguir um emprego, que foi muito difícil. Esse é clichê, eu vou pular. Mas eu acho que primeiro foi vencer a introversão, né, / timidez que eu tinha, já que quando você é dev, eu acho que quando eu comecei a pegar a ter, digamos assim, jobs relevantes, vamos por assim, tá? Eu já não podia mais ter aquele estereótipo do dev que é fechadão, antissocial, que não conversa com ninguém. Então, até por causa das metodologias ágeis que a gente usa hoje, né, Scrum, Agile e tal, você precisa se comunicar mais, né? Você precisa estar em contato com alguém ali, estar sempre
falando, dando reportes, dando sugestões, tentando ajudar o time, enfim. Então, acho que começou por aí, pensando em skill. E de projeto, foi esse meu último projeto, que é o projeto de arquitetura, que a gente vai comentar bastante sobre ele hoje. E, nossa, eu tremi, velho. Eu tremi, porque era uma parada que eu tava estudando, mas sabe quando a síndrome do impostor ataca? Putz. É uma coisa, sabe? É. Mas quando a síndrome do impostor tem razão, é outra. Nossa, e aí você começa a se questionar sobre tudo, velho. Se vale a pena você continuar naquilo, se você realmente é uma farsa, e enfim, é um turbilhão. Esse projeto, eu confesso que ele me deixou muito mal, mas no final ele me elevou, assim, sabe? Pensando tanto até em confiança em mim mesmo. Sim. Ô, Túlio, agora aproveitando aí, cara, que se você tocou nesse assunto aí do projeto de arquitetura, conta pra gente aí o que você utilizou nele, quais as tecnologias, como é que foi montar tudo isso aí. Conta pra galera aí pra gente ficar por dentro. Boa. Então, esse projeto, ele era o seguinte, a gente tinha um aplicativo mobile, né, com uma infra, um BFF, vários microserviços ali por trás. E o que a gente precisava, basicamente, era fazer um levantamento, né? A gente sabia que esse ecossistema, essa aplicação, vamos chamar esse conjunto, né, de aplicação, ela tinha diversos problemas, o cliente sabia que ela tinha diversos problemas, é um cliente muito grande, e a nossa equipe foi fechada, né? Ela foi contratada para fazer um levantamento sobre isso, alguns apontamentos, porém com a visão de arquitetura de software nessa parte. E foi o projeto que me fez entrar para a Gokal, né? O Emerson que me chamou. Eu lembro que quando o Emerson me mandou a mensagem a primeira vez, eu dispensei de cara, falei, não. Na verdade, ele não queria trabalhar comigo, né? Não, renegou não queria. você, Emerson. Renegou você. Olha aí, cara. Aí depois o Mensim me explicou melhor o projeto e tal. Eu falei, poxa, tá super alinhado com o que eu tô estudando. Eu tinha comprado um material sobre arquitetura e tal. E aí a gente precisava, como eu disse, fazer um levantamento do ESIS, né? De como tá hoje todo esse ecossistema da aplicação e sugestões de melhoria também visando a parte de arquitetura, né? Lembrando que a arquitetura ela é mega ampla. E aí a gente começou. Inicialmente, no projeto, eu entrei como Dev React Native, e o projeto teriam 2 arquitetos, né? Era um arquiteto de solução e um outro arquiteto que eu não lembro agora. Não lembro se era um arquiteto mobile ou se era alguma outra coisa. Mas enfim, eram 2 arquitetos e 2 devs React Native, né? No final, a gente não conseguiu fechar um dos arquitetos, não conseguiu encontrar essa pessoa, né? E acabou que a responsabilidade acabou ficando comigo. Eu era a pessoa mais sênior ali, abaixo do outro arquiteto, que era o Rômulo, né? Salve, Rômulo. E de repente eu me vi na seguinte situação. Tem o aplicativo, tem um código do aplicativo, e eu tinha a demanda, por exemplo, faço o levantamento de um C4, faço um C4 model, aliás, né? Primeiro, faço um levantamento de toda a observabilidade da aplicação e me apresente isso em um C4 model a nível de C1 e C2. Vixe, Maria. Tá, o cara falou isso em cal. Eu nem entendi o que ele falou. Mano, você tá falando isso aqui, nem eu tô entendendo o que você tá falando. Não, imagina, e aí, tipo assim, a gente tava no Teams, né? Eu falei, caramba, eu lembro que o Teams tinha uma opção de legenda, ou era no Skype. Aí eu falei, vou ativar a legenda, vou pedir pro cara falar de novo. E O aí, cara tá falando um grego. nossa, velho, na hora minha cabeça girou assim. Aí, não, ele não falou C4, ele falou C4. Ele C4 model no C1 level. E eu fiquei, que loucura desse cara, velho. E aí, tipo, deu aquele turbilhão, né, de sentimento ruim, assim, e tal, até que acalmou os ânimos, e aí conversei com o Rômulo, que me guiou dessa jornada aí, e me explicou o que era e tal, e eu vi, poxa, já tinha visto um pouquinho disso, não tinha aprofundado tanto.
Então, respondendo diretamente à pergunta do Julião, seria basicamente isso. Dessas tecnologias, digamos assim, que a gente acaba utilizando, né? Talvez eu esteja errado, arquitetos me corrijam, não me apedrejem, me corrijam, mas a gente utiliza muito mais metodologia, né? Então são muito mais metodologias que a gente acaba utilizando. Tecnologias, existem alguns frameworks, mas frameworks de metodologia ou frameworks como... frameworks não, ou linguagens, né, como a própria UML, e se eu não me engano é considerado uma linguagem, né, o UML acho que é o Unified Model Language. Fiz um curso no Gira de ArgoML, mano, eu lembro disso. Não, UML. UML, nossa. UML. E que é os desenhozinhos, digamos assim, né? Sim. Então, tem diversas, mas basicamente a gente se apega muito ao UML ali, a algumas normatizações. É uma coisa muito teórica, mas não é aquele teórico tão chato, sabe? Pelo menos para mim, eu achei um teórico bem legal, mas se eu pudesse resumir a arquitetura, se resume em diagramas que você acaba entregando ali, né? Esses são um dos entregáveis, são diagramas. Então, por exemplo, você pode fazer um diagrama de contexto, né? Que foi um dos que eu precisei fazer, dando uma visão geral da aplicação. Então, o que é que você tem de infra, onde essa infra está alocada, é um cloud provider, o que é que você usa? Você usa Kubernetes, por exemplo, beleza, quais as métricas de escala desse Kubernetes, o que é que tem nesses clusters, como é que funciona, tem, sei lá, alguma proteção, tem um gateway no meio disso tudo, enfim. Você literalmente pega, coleta todas essas informações, isso porque eu fiz um as-is de algo que já existia, né? Então você coleta tudo isso e depois você tenta resumir em uma imagem, sabe? E assim, de uma forma mais útil, em um desenhozinho. Mano, e aí você tem muito saco e paciência pra fazer isso, hein? Sim, Nossa, bastante. Cara. Bastante. E pensa que você precisa... o C4 Model, né? Ele tem níveis. Então, você tem um nível de container, você tem... E vai descendo, né? Então, você tem de C1, C2, C3, C4. Acho que só vai até o C4 mesmo, se eu não me engano. E aí você tem esses níveis. Então, no C1 ali você dá uma visão geral, é uma visão de contexto. Então, você não entra muito em coisa técnica. Seria um documento que você apresentaria para uma diretoria, que são pessoas leigas de tecnologia, né? E que não necessariamente precisam saber disso, né? Seria perda de tempo. Aí você tem um C2 que você apresenta para alguém um pouco mais técnico. Aí você já tem um C3 e um C4 que são pessoas, entre aspas, mais operacionais, que seriam programadores, e aí você já tem trechos de código, né? Você já consegue fazer diagramas de sequência e tal. Qual é o sentimento que eu tenho com você falando todos esses bagulho aí? Porque acho que, tipo, é só os arquitetos mesmo que vai manjar tudo isso, cara. Tá ligado aquelas aulas de física que você não consegue entender nada, mano? Eu tô tipo um aluno de física olhando um professor explicando sobre esses bagulhos. Eu tô tipo, nossa, mano, que bizarro. O melhor de tudo é que ele vai misturar física com geometria, né? Com o triângulo ali, né? Não, mas o pior é que, assim, é uma parada fácil de entender, só que cai naquele problema de não ser difundido, sabe? Então, por exemplo, se eu te mostrar um diagrama de sequência de uma função, e nossa, a gente fez muito diagrama de sequência, né? De uma função, você com certeza vai entender do que se eu te mostrar essa mesma função, esse mesmo fluxo implementado em código. No desenho você vai entender mais rápido, você vai entender de uma forma mais abrangente e abstraída, independente da linguagem que seja. E se eu te mostrar isso em código, né, você precisa previamente conhecer a linguagem e dedicar um tempo ali para entender aquele código. Então, acho que o problema é simplesmente que não é difundido, né, não é comum. Eu acho que, tipo, é uma coisa meio diferente, né? Acho que quando você tá ali e vê na cara, né, talvez fique mais fácil, mas talvez
basicão, até mesmo esse negócio de código, parece que é um bagulho mó abominável, assim. É um negócio tipo, nossa, o cara deve ser tipo o novo Einstein do amanhã, tá ligado? É uma coisa que a gente também não tem uma visão, né? Aí falando mais tecnicamente assim, voltado para o desenvolvimento de tanto app quanto back-end, mas uma coisa muito importante, né? Fundamental aí no processo de criação de grandes aplicações, né? Então a gente precisa sempre ter também, eu acho que essa visão um pouco de arquiteto, né? De sempre ser curioso, né? De aprender uma coisa a mais. Eu acho que isso é bem interessante, cara. Eu nunca tinha olhado assim, né, para essa parte de arquitetura, até também ter uma visão aí do Túlio, algumas coisas que a gente acabou trocando ideia ali, e, cara, é uma coisa de louco mesmo. Sim, e por mais que tem muito aquilo... o dev, eu acho interessante, eu não vou obrigar ninguém a dizer que todo mundo tem que saber alguma coisa, mas é interessante que o dev saiba alguns princípios de arquitetura, e tem alguns deles que já estão ali, né, e você meio que não sabe exatamente, mas aquilo é arquitetura, né? Então, por exemplo, a gente tem o Solid, que é muito falado hoje, embora eu tenha minhas ressalvas sobre ele. A gente tem o DDD, que é muito comum também. Então, tudo isso faz parte da arquitetura, né? Obviamente, eu estudo e pratico a arquitetura de software há pouco tempo, então eu não consigo falar tudo, mas a arquitetura, ela não é só essa parte tão teórica de desenhos e tal, né? Ela tem, sim, essa parte teórica e ela é muito grande, mas ela tem esse outro nível voltado mais a código. Porém, um arquiteto não é exatamente a pessoa que vai desenvolver, né? É interessante que o dev, que vai literalmente tirar isso do papel e pôr para frente ali, ele tem essa visão para pelo menos conseguir se comunicar com o arquiteto, né? Pô, então, resumindo, você caiu de paraquedas nesse projeto de arquitetura, né? E já tá desse jeito, cara, já tá manjando assim, pô, você é o cara, hein, mano? Eu caí de paraquedas, literalmente abraçado com um livro de arquitetura limpa do Uncle Bob, sabe? Que tem aquele código limpo e tal. E, tipo, sinceramente não me ajudou muito. Mas não que o livro seja ruim. É interessante a leitura, o livro, também não tô falando que o livro é bom, mas leiam e tirem essas conclusões, que é interessante. Mas como eu disse, é muito abrangente. E não tinha como eu saber tudo que eu precisaria além de apenas um livro, né? O pessoal do projeto, então a gente tinha um arquiteto líder lá por parte da empresa e tal. Era um cara bem linha dura, digamos assim, né? Era um cara bem severo ali e liderava com mãos de ferro. Mas foi um cara que, sinceramente, eu aprendi muito. Muito provavelmente o aprendizado poderia ter sido de uma maneira um pouco diferente, um pouco, né, mais suave, mas foi um cara que me passou muito conhecimento. Eu percebi que ele tinha bastante vontade de me passar algumas coisas e eu acho que eu consegui responder a ele como a altura, né? Poxa, era uma pessoa que estava se dedicando a mim de certa forma, do jeito dele ali. Então o cara o cara é muito bom, ele conseguiu me passar muita coisa e eu corri atrás, né? É aquele negócio, sabe, o seu primeiro freela, o seu primeiro job, você aceita e depois vai estudar, sabe? Então, foi mais ou menos nisso aí. É desafiador, mas era uma coisa que eu já gostava, já vinha estudando, então, mas literalmente caí de paraquedas, assim. Nossa, que tenso, mano. Bom, Túlio, nosso tempo já está acabando aqui, senão o Júlio vai descontar do nosso salário aqui, né? Daí sabe como é difícil, né? Mas, cara, deixa aí uma mensagem pros devs que estão começando aí, né? Ou algumas dicas aí do seu conhecimento sobre a área de tecnologia, sobre a sua vivência, né? Dá uma palhinha aí. Cara, já fala você tem um canal no YouTube também, né? Se eu não me engano aí. Já fala aí pra galera. Já faz o jabá, né? Já Por aí, já. Aqui a gente deixa, não tem problema não. Pronto. Já vou meter o jabá, então. Bom, eu tenho um canal, sim, no YouTube. Não tá tão atualizado assim, né? Porque eu não tô tendo... não tô tendo muito tempo e também não tô tendo muitas ideias que eu acho relativas, né? O que eu gravei até hoje eram coisas que eu achava que eram relevantes e que a gente ainda não tinha em português, mas tem uma empresa roxa aí, pode falar o nome?
a Rocket City. Pode falar o nome da Rocket City? Pode, pô. Pode falar. Pode não. Será que pode falar o nome da Rocket City? Patrocina a gente aí. Valeu, beijão. Vamos lá. Diego, patrocina nós. Que vem fazendo um trabalho muito bom. Tem muitas críticas, eu sei, sobre a Rocket, mas os caras têm muito conteúdo gratuito. E até por isso que eu falei, poxa, eu não vejo muito espaço do que eu fazer vídeo. Mas eu tenho um canal no YouTube, voltando ao assunto, que é Túlio Kalil. E basicamente eu posto vídeos sobre React Native, React, Node e tal. E tem um blog no Dev2 também, que tem o mesmo nome, Túlio Kalil, dev2.com/Túlio Kalil, onde eu também posto esse tipo de conteúdo, de coisas mais ou menos do meu dia a dia ali, que eu acho relevante e tal. Inclusive, eu conheci o Túlio pelo YouTube, né? Uma vez eu precisei criar uma parada com SVG, e aí eu pesquisando, achei o canal do Túlio, né? E aí eu, beleza, resolvi meu problema. Cara, do nada, assim, eu tava num grupo do WhatsApp, eu falei, caramba, o Túlio Kalil tá aqui, maluco, eu vou mandar uma mensagem pro cara. E tipo, eu fiquei com medo, né? Falei, caramba, o cara é famosão, né? Não vai me responder. E aí eu troquei uma ideia com o Túlio, aí, puta, a gente foi... eu sabia que ele era da Bahia, né, e tal, e pô, a gente foi pegando uma amizade bem massa. Valeu. E depois eu acabei puxando ele pra trabalhar com a gente, né? Blogueirinho, né? Vida de blogueirinho. O cara não vai aceitar meu convite, né, velho? O cara não vai aceitar meu convite. O cara é foda. Assim, tipo, puta, caralho, o cara é fera pra caramba. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Aí isso ainda bem, né? A gente topou aí o desafio e, puta, hoje a gente tá tendo cada coisa legal aqui dentro da Água Carro. Engraçado é que, tipo assim, a gente já tava em contato no WhatsApp e naquele grupo do Telegram, né? E sabe aquela teoria de eu estou a 7 apertos de mão de qualquer pessoa no mundo. Exato. Mas, enfim, cara, acho que o que dá para deixar de conselho é que a área o conhecimento de desenvolvimento, ele realmente de programação, ele é árduo. Porque a gente não tem uma doutrina disso antes, a gente não tem um estudo prévio disso. Isso não ensina na escola, não ensina tão abertamente, né? A gente sequer tinha cursos desses cursos tipo Senai, esses cursos do governo, enfim, né? Hoje a gente tem alguns, mas ele é compensatório. Chega um momento que você realmente vai estar se questionando se você é bom, se você está aprendendo, se aquilo é para você, se você é burro e tal, cara. Mas também vai chegar um momento que você vai falar, putz, eu quase desisti disso, é tão simples, entrou na minha cabeça agora, então não desista. E também desenvolvimento, né? Programação não é a única coisa na área de TI. Se você sonha trampar com TI e tal, a gente tem UI, a gente tem UX, a gente tem toda a parte de gestão, tem a parte de testes que está em crescimento absurdo, né? Toda essa parte de qualidade e diversos outros, né? Acho que toda essa área de TI, ela tem muitos braços. Então, eu diria que foco, escolha uma dessas, teste todas se puder, se tiver tempo. E em seguida foque e não desista. Boa. Ô, Túlio, uma honra ter você aqui no Coffee Zone. Espero que seu café tenha sido quentinho e agradável, né? Bom, gente, fica aí alguns últimos avisos aí, né? Segundo episódio, lindão. Túlio chegando aí, mostrando como o mestre dos magos ele é aí, né? E galera, não se esqueça, dá aquele joinha lá, aquela curtida, aquele like lá no lugar que você estiver ouvindo aí, Spotify, Apple, Google, todas essas plataformas aí, a gente tá lá. Se você procurar lá Coffee Zone, a gente vai aparecer. Se sua avó tem um negócio de podcast, a gente também tá lá no esquema da sua avó, pode ficar tranquila. Então, cara, curtem a gente aí. Túlio, novamente, muito obrigado aí. Co-hosts, mais alguma coisa aí, vocês querem dar a última palavrinha? Pô, só agradecer, hein, Túlio. Valeu, cara, por participar aí com a gente, trazer esse conteúdo top, né, que é bem difícil de encontrar uma pessoa que fale do jeito que você falou sobre esse conteúdo de arquitetura. Então, show de bola, mano. Obrigadão, Túlio, por colaborar aí também com a gente. E fica o convite, cara, se você quiser vir cá mais vezes, né? Traz o café aí, cola na mesa aqui com a gente e bora falar de arquitetura, de alguma coisa nova que a gente tá fazendo aí.
E também ajudar a galera, né? Eu acho que tem muita gente que precisa de ter um norte aí. Eu acho que um dos nossos papéis, assim, também, né? De estar trazendo cada vez mais pessoas para a tecnologia, né? E dar esse suporte para essas pessoas, já que a gente... tanto eu tive ajuda, né? No seu caso, você não teve tanta ajuda, mas também gosta pra caramba de compartilhar conhecimento. Então fica aberto o convite para brincar mais vezes. Massa. Galera, muito obrigado. Foi super massa participar. Quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, putz, os caras têm que me chamar. E o Toninho e o Júlio são lendas na Gokar. Tem praticamente um texto bíblico sobre os caras e é muito gratificante, né? Estar numa mesma sala, no mesmo podcast que esses caras. E o Emerson é um cara que tá mais presente ali comigo, é um cara que eu me espelho muito. E, poxa, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Show de bola. Bom, senhores, então é isso aí. Dando um turn off aqui em 3, 2, 1. Valeu, hasta la vista. Falou! Valeu! Valeu, galera.